capítulo 12. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Até a sogra entrou no rolo aí. Coitada da sogra. Nem nas escrituras ela é poupada, coitada. Mas brincadeiras à parte, Jesus começa essa moral estranha, né? Que é uma moral estranha. Eu não vim trazer a paz, vim trazer espada. Eu vim colocar fogo no mundo e quero ver esse fogo queimando tudo. Então, se a gente for levar o pé da letra, né, a gente vai achar que Jesus é um piromaníaco, um louco, incendiário, quer acabar com tudo. Mas a gente tem que buscar o significado oculto de tudo isso, essa simbologia. O que está por trás de todas essas palavras de vida eterna, que atravessaram séculos e chegam até hoje, provocando a gente com todo esse frescor, com toda essa coisa, né, de desconstrução. Porque o que representa o fogo? A gente tem a imagem daquela ave mitológica, da fênix, né? Aquela ave egípcia, que ela se incinera do nada e se transforma em cinzas. E da mesma cinzas, ela renasce belíssima, como a mais bela ave. Então, o fogo, ele marca isso. O fogo, ele marca a renovação, a mudança, a transformação. A gente pensa que está destruindo algo, mas de fato está, mas não está destruindo algo para que nada de novo aconteça, mas que surja algo melhor. Então, o fogo, ele faz parte até nos processos terapêuticos, né? Analistas têm aquela linha do calcinatio de Jung, que é mais ou menos isso, essa coisa da transformação, de você buscar essa renovação, essa mudança. E Jesus quis colocar esse fogo no mundo. Ele quis destruir esse mundo de ilusões, esse mundo de valores anacrônicos, ultrapassados, esse mundo onde ainda não reina o amor, onde reina a desavença, onde as pessoas estão atrás de trincheiras, irmãos contra irmãos, como diz o próprio texto, né? A gente vê essa animosidade muito presente nos dias de hoje, até na política. Hoje não se fala mais de política em casa, porque você vai arrumar briga, porque se tiver alguém que pensa de diferente, as coisas estão tão recrudescidas, está difícil até o diálogo, as pessoas estão evitando até assuntos como esse, polêmicos. A gente vive num momento de muita patrulha, de muita vigília. As pessoas não podem mais se expressar, não podem assumir o que pensam, o que são. Elas têm que seguir uma cartilha, têm que seguir um padrão. Se estiver fora daquele padrão, ela é cancelada, ela é deixada de lado. Então, o mundo tá muito difícil, esse momento que a gente está vivendo. E Jesus fala do fogo como esse elemento transformador. Porque o que Jesus veio fazer? Se não transformar as nossas. Qual seria a necessidade de um espírito de escola, dessa estirpe, dessa grandeza, descer esse planeta atrasado, primitivo, se não fosse para promover algum avanço, algum desenvolvimento nos padrões, nos modelos? Jesus encontrou um mundo ainda imerso na brutalidade. Jesus encontrou um mundo onde as pessoas não sabiam o que era o amor. As pessoas só sabiam o que era a lei.
a lei dura das Escrituras, do Deuteronômio, a lei que mandava apedrejar, mandava prender, mandava matar, a lei que tratava o tratamento que as mulheres recebiam naquela época era pior do que o tratamento dado aos animais. As mulheres não tinham vez. E Jesus acolheu cada uma dessas minorias, das pessoas excluídas, andou com todos eles, usou-os como exemplo, mostrou como é que nós temos que tratar o próximo, como é que nós temos que nos relacionar com o outro. Porque até hoje nós ainda trazemos remanescentes desse comportamento primitivo. Até hoje nós nos vimos julgando, condenando, tratando o outro com indiferença, olhando com ar de superioridade, desenvolvendo sentimentos que foram construídos a partir do ódio, que o ódio é a ausência plena do amor. Então nós ainda temos muito que queimar ainda, muito que desconstruir ainda nos nossos padrões, a nossa forma de enxergar o mundo, de viver nesse mundo. E Jesus está à espera que isso aconteça. Eu vim colocar fogo no mundo. E que mais eu posso querer, além de ver ele em chamas? Assusta isso. Mas é isso que a gente precisa fazer. No hinduísmo, saindo um pouco do cristianismo, nós temos um Deus que é profundamente amado. O nome dele é Shiva. Ele representa a destruição. O Shiva é aquele dançarino cósmico. Aquele que é apresentado numa posição de yoga meio complicada, ao redor de uma roda de fogo. É um Deus transformador também. A destruição, a morte, no Oriente, tem um significado completamente diferente do que no Ocidente. Nós aqui fomos educados a temer as mudanças, a gente gosta de ficar na zona de conforto, a gente não gosta de ser incomodado com mudanças, a gente não gosta de mudar a nossa forma de pensar, de rever nossos conceitos. Ah, eu penso assim, eu sou assim, falar isso com orgulho. Então é muito difícil você incendiar isso, você desconstruir isso, você fazer renascer uma nova fênix, você fazer com que esse homem velho seja, de certa forma, destruído, para que um homem novo, uma pessoa nova surja. E as coisas, quando não estão bem em nossa vida, isso certamente é uma mensagem do universo dizendo: chega, está na hora de mudar. Você teve o seu tempo assim, você passou e continuou, você teve as experiências que foram necessárias, vivendo e pensando dessa forma, mas está na hora de mudar. Se existe desconforto, se existe sofrimento, se nós estamos sendo vitimados por conflitos, angústias, preocupações, enfim, por qualquer situação complexa, significa que é o próprio universo nos informando, nos sinalizando que nós precisamos mudar. Como dizia o Einstein, não adianta você fazer sempre as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Se você faz sempre as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Se você quiser mudar a tua vida, você tem que fazer coisas diferentes. Tem que pensar de forma diferente. Tem que acreditar em outras coisas. Tem que se abrir para o novo. Tem que oxigenar a tua alma. Tem que se permitir experimentar coisas novas. Tem que introduzir na tua vida uma nova dinâmica. Aprender coisas novas. Se abrir para o novo. Pois se você está fechado, recluso,
hermeticamente fechado no mesmo pensamento, no mesmo padrão, a tua alma vai cobrar essa mudança. Porque ela precisa se alinhar à dinâmica da vida, aos pressupostos universais de mudança, de transformação, de crescimento e de evolução. Porque tudo evolui. Não pode ser diferente com você. Não pode ser diferente com as religiões. Não pode ser diferente com a política. Não pode ser diferente no relacionamento teu com o outro, com as pessoas que vivem contigo, com os teus filhos. Se você continuar pensando como pensavam os nossos antepassados, aquele pensamento atávico de pai para filho, sabe, ancorado lá na Idade Média, aquelas verdades que já não servem para mais nada, aqueles padrões que não se ajustam mais a esse mundo louco. Vejam, gente, nos últimos 50 anos, o planeta evoluiu mais do que em toda a sua história. Milhões de anos não trouxeram a evolução que esses últimos 50 anos trouxeram. Se você pensa, como pensavam as pessoas de 2 séculos atrás, de 3 séculos atrás, você está engessado. Você está preso dentro de um pensamento anacrônico, ultrapassado e que não atende mais essa dinâmica da vida. E só tem uma forma de viver bem no mundo. É viver bem com aceitação, com compreensão, sem julgamento, sem achar que você está certo e que está errado, porque ninguém sabe o que é certo e o que é errado. O certo para você é algo absolutamente subjetivo, é algo teu. Faz parte da construção de conceitos que é teu. Não significa que são verdades universais. Você escolheu acreditar naquilo, problema seu. Não queira empurrar a goela abaixo dos outros a sua visão de mundo. Isso denota egoísmo. Isso é ignorância. Como dizia nosso poeta persa, além das fronteiras do certo e do errado, tem um campo. Nós nos encontraremos lá. O que ele quis dizer com isso? Que não existe encontro enquanto nós estivermos presos nessas fronteiras de que eu estou certo, você está errado, você está certo, eu estou errado, aquele está errado, isso está certo, aquele está errado, aquele está certo, isso é certo, isso é errado. Não. Tem que subir esse nível. O encontro ele só acontece quando não se pensa mais em quem está certo ou quem está errado. Onde existe uma plena compreensão, aceitação do outro como ele é. Então, tem muita coisa que a gente precisa queimar. E Jesus ainda disse, eu não vim trazer a paz. Isso é para provocar mesmo, né? Eu vim trazer a espada. Eu quero esse mundo pegando fogo, eu quero vocês com espada na mão. Mas será que ele quer que a gente incendeie o mundo e lance mão de uma espada para atingir nossos oponentes? Não. Isso é uma linguagem simbólica do bom combate que nós temos que fazer conosco mesmo. Das lutas interiores. Veja o exemplo mitológico de Hércules. Hércules, filho de Zeus, portanto, ele tinha uma parte divina, e filho de Alquimena, um humano. Então surge um semideus. Surge uma pessoa com aspectos de divindade, mas ao mesmo tempo um lado humano, um lado agressivo, primitivo, violento. Tanto é que matou a esposa e os filhos num arroubo de raiva, de explosão de raiva.
para ele alcançar essa divindade, para ele realizar o divino em si, ele passou por 12 trabalhos, que representam o quê? Representam as lutas e as transformações que nós temos que fazer contra nós mesmos. O leão de Nemeia representa esses nossos instintos agressivos, inferiores, que nós temos que matar, a nossa raiva. Por exemplo, a história do leão de Nemeia ela é muito curiosa, porque ele mata o leão, ele enforca o leão, né? O mata-leão vem disso aí, de Hércules que matou o leão aqui, ó, segurando, asfixiando o leão. O leão representa essa raiva que precisa ser morta. Mas depois de matar esse leão, o que ele fez? Ele arrancou o couro do leão e fez uma capa. Porque o leão, ele tinha um couro tão duro que as flechas não penetravam. Então ele fez uma capa do leão para se proteger. Ou seja, se o leão representa a raiva, ele matou essa raiva. Mas ele guardou uma proteção, a raiva como proteção. Que às vezes nós temos que usar um pouco de raiva, não para agredir, mas para nos defender, não é isso? Então veja que coisa bonita que a gente encontra nas mitologias, que fala sobre a dinâmica da vida, fala sobre o nosso ser, sobre as coisas que nós temos. Então não é só isso. Cada trabalho dele, se for investigado, representa uma luta interna nossa, para nos tornarmos divinos, para alçarmos esse Olimpo. E a mitologia grega ela influenciou todas as religiões. Todas essas religiões da antiguidade sofreram influência desse pensamento mitológico. E está presente não só na Grécia, está na Índia, até na África. Você vê esses orixás. Esses orixás representam os deuses da mitologia grega também, né? Iansã, a deusa do raio, que é parecida com Zeus, e assim por diante. Cada uma representando uma divindade. Eram deuses naturistas, que representavam a natureza, que fazia parte do nosso estágio, do entendimento que a gente tinha dessas coisas. Então, a gente tem que olhar os ensinamentos de Jesus com esse espanto mesmo. Esse espanto possa provocar essas reflexões, que a gente possa tentar entender que é premente uma transformação e uma mudança. O mundo passa por isso. O mundo está num processo de transformação. E nós temos que nos transformar para conseguir merecer estar aqui. Se nós continuarmos resistindo, dizendo, não, eu não vou mudar. Igual Roberto Carlos, não vou mudar. Esse caso não tem solução. Se a gente continuar pensando como Roberto Carlos, nosso lugar não vai ser esse. A gente precisa mudar. E é uma mudança, gente, que passa pelo desenvolvimento daquilo que é bom para a gente. Desenvolvimento da nossa humildade. Parar de problematizar tudo. Parar de problematizar o outro. Parar de pensar em quem está certo, quem está errado. Parar de querer pautar os outros. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Para eu ser feliz, você tem que agir assim. Para eu ser feliz, as coisas têm que acontecer dessa forma. Para eu ser feliz, as pessoas podem dizer isso, só podem dizer isso. Não pode dizer aquilo. Senão eu não vou ser feliz. Onde já se viu? Eu sou a pessoa mais importante do mundo. As coisas têm que se ajustar às minhas expectativas. Senão, como é que faz? Então, vejam o nosso nível de insanidade, a nossa incapacidade de conviver com o outro, sem transformar o outro num problema. Sabe por que a gente é assim? Porque o problema somos nós. O problema está em nós. E se não tiver, se você não fizer uma inflexão agora, e não assumir a responsabilidade, não entender e não enxergar isso, você vai continuar sofrendo as consequências dessas tristes escolhas. Ok, gente?